I like to start us off, first of Eu all, gosto de começar congratulating tudo Brazil for the primeiro Mineiro fazendo Bratan for the first gold medal parabéns for ao Brazil for Brasil the Winter Olympics. para a primeira So I hope medalha na Olimpíada de you Inverno. Espero celebrate que with vocês him. estão I think comemorando it's junto com ele. amazing. Eu And acho que é I fantástico. was watching Eu estava in assistindo Canada, watching no on the screen, Canadá, and I was estava so vendo na happy for tela, Brazil fiquei muito feliz pelo Brasil. and for the passion he E brought. pela paixão que ele trouxe para o The esporte. topic today O assunto hoje is hopefully one é where I can make a esperançosamente que eu bridge posso fazer between the uma conexão entre the making, the a uniqueness of beer, fazer um but estilo also único how de it's cerveja, relevant mas o quão ela for the pode ser consumer. relevante para o consumidor. And when I look at a topic, E quando eu olho I para um like to first assunto, eu ask gosto de myself a lot perguntar of a mim questions mesmo muitas because coisas, certain things porque seem algumas obvious, right? coisas Of parecem course, óbvias. Claro, tradition, a geography, tradição, a terroir, geografia, of o course is great. terroir, Yeah, we all isso agree. é Yeah. importante, todos nós The problem concordamos. is, O problema is it? é Is it importante? truly É something you can get the realmente alguma consumer coisa que você pode to live? atrair o And consumidor so, a ligar therefore, com I a sua ask myself cerveja? the question: E você tem que beer perguntar a als si mesmo Heimat. isso. So in Germany we E say na Alemanha beer braucht Heimat. So beer nós needs dizemos assim, context. Beer a needs cerveja precisa de a local contexto, element, the precisa de um blood of elemento your local, ela identity. precisa de uma identidade And it's a local. wonderful sentence, and E I é do uma agree. frase But I ask the question: fantástica, e where's eu the evidence for concordo. that? Mas Right? onde How tem do I really evidência? know? Quando a gente We sabe do need disso? to test the Nós narrative for precisamos de testar consumers because uma ultimately narrativa para os beer consumidores, needs porque a consumer. Yeah, ultimamente a I cerveja always precisa do say that consumidor. you can be an amazing Você musician, but pode if nobody ter listens to your music, um ótimo músico e ninguém it's escuta a not sua necessarily música, an amazing musician você pode if ainda ser nobody um listens to ótimo the músico, music, right? mas ninguém vai escutar a sua música. Different to good jazz music, that É can be a little bit diferente difficult in the beginning, but then de you jazz, que fall in você love pode ser mais with difícil it. no começo, mas depois você se And we're apaixona. in a world right now that Nós goes estamos num upside mundo down: que está global, de local, perna para cima, está de ponta regional, cabeça, hyper local. And I don't global know e ao how it mesmo is in tempo Brazil original e or in the ultra different local. states, Eu não sei como é but que o in Brasil North em diferentes America, estados, including Germany, we em have a lot América of do Norte, what is incluindo called a Alemanha hyper local. também, nós temos um So negócio que é not only does it hiperlocal. matter that let's say you live in Blumenau, Vamos lá, vamos dizer, você not mora em only Blumenau, você não só quer is uma Blumenau cerveja de beer very relevant, but Blumenau it may not be relevant in other relevante, mas parts, pode não ser even Santa relevante Catarina, de outras partes de because Santa it's hyper Catarina, local. porque é And muito so again, hiperlocal. I was asking myself E the eu estava question: what is the perguntando true qual é a behavior verdadeira driver for consumers here? que o consumidor And leva I go even further. I'm even tougher a here. I look in dirigir the a mirror seu and saying, produto, né? O que why would você the precisa world de uma need another maneira. Por beer? que que a cerveja Why precisa would de mais outra anybody cerveja? need my beer? Your Por que beer. o Yeah? mundo vai precisar da sua What is cerveja? the underlying element Qual que é o when we elemento por look at baixo terroir, disso que a gente tem que geography, olhar? O tradition, terroir, a geografia, a that I tradição, can find evidence in? e eu posso achar evidência ali. Authenticity, right? We all want to have, pure Autenticidade. beers, Nós estamos pure querendo fruits, saber and all of that. cervejas But how do I puras, com communicate frutas, nós authenticity? How queremos can I make it comunicar, relevant for the consumer? tornar isso relevante Because I para o need to consumidor mesmo. Eu understand the preciso consumer. I entender need o to consumidor, understand preciso the entender o marketing element. comportamento, I eu need to preciso entender understand the o brewing elemento de recipe marketing, eu in order to link preciso it. entender como é What que leads to vai trazer isso purchase para minha intent? receita. Again, as I said over E and como eu over, falei if já, nobody e vou likes to falar buy our novamente, beer, ninguém and I say it's the gosta de best beer comprar in the sua world, cerveja e eu I digo have que a é a melhor do problem because I mundo, eu tenho cannot, um problema, pay porque my malt bill. I cannot eu não passo, eu pago minhas make contas, eu não make consigo my other parts meus outros produtos, happy. as So outras let's partes start with the funcionarem belief, nessa what we máquina. believe in. Yeah. Vamos, So let's vamos start with the consumar, hypothesis. vamos Let's começar pela start in crença. thinking about what we think we know, Vamos pensar o que que a gente and acha que a gente sabe e we believe that nós terroir, acreditamos que um terroir, geography, a cultural geografia, a context cultura, o is an contexto ambassador of a cultural place, é and that o local embaixador ingredients daquele allow us lugar. to storytell. Então, os ingredientes It's a lot about locais ritual. When you ajudam a think gente a contar essa about história. the way we A draft a maneira que a beer in a gente beautiful vai fazer glass, uma the cerveja, way when you uma open up a ótima, uma bottle, you clássica, hear the sound, no dia que você abre, no right? momento que você abre a So there's garrafa, você rituals for escuta everything. o There's som, rituals in restaurants and é coisa, different é original, é Salute uma and coisa. Prost and Sláinte, you E a name it. galera vai fazer brinde e And por all of aí those vai, Slanté, traditions Prost. are about storytelling. It's more Mas than the é uma liquid coisa de itself. There's contar a história an muito mais do que encapsulated o story in líquido. it. Tem And uma so história ambassadors of encapsulada nesse place, líquido. meaning you Isso represent significa que você the place you're from, representa the um place you lugar que drink, você or where your vem, raw o materials are coming lugar from. que você bebe And e a maneira we que have a você very bebe. crowded market. Nós temos um When I mercado went to the muito supermarket here in cheio. Eu fui Blumenau num or in supermercado aqui Florianopolis, where I was, em I Blumenau, em can buy the Florianópolis, onde same eu tive, products I have at home. e A eu achei huge os mesmos selection produtos of que eu acho em beers, right? casa. And so Então, how do you bring como eu the trago ambassador isso? of place O when there's embaixador do 100 local, ambassadors out there, right? How e do you do that? se tem 100 embaixadores desse local So lá fora. I kind of Bom, broke it down in kind of eu three não areas here, consigo as you can resumir see. tanto, So mas the consegui first quebrar em area 3 áreas aqui. that A we have primeira to the área left, that local is not small. local não é pequeno. Local
Local is Local é specific. específico. Less is more. Be clear. Menos Be, é mais. be very relevant Para rather than trying ser, to be it all. seja Specific relevante, about ao invés de tentar what ser you tudo. stand for.
Defenda o que você está defendendo. A tradição é a fundação, não é o teto. A fundação é a base. O teto é limitado. A tradição é só um começo. É a razão para começar a acreditar. Mas não é um fator limitante no seu aspecto. Quando nós olhamos em marcas que representam um local, eles representam alguma coisa. O mundo está procurando significado. Alguma coisa que você tem orgulho, coisa que você representa. Não só uma coisa simples, assim. Você quer representar alguma coisa para criar relevância. Então, a cultura e identidade definem a relevância. Você precisa ser relevante. Se você não tem contexto, todo mundo, você tem que ter um contexto que todo mundo entenda. E seja enraizado em locais, em culturas locais, ingredientes locais. Não competir em sabor, competir em significado. Parece que eu estou brincando com palavras, mas é muito importante, principalmente para cervejarias pequenas e médias, você tem muito mais manobrabilidade para você trazer a autenticidade, carregar a autenticidade adiante. Vocês trabalham mais o suor, o sangue, as lágrimas. E tudo isso traz contexto para o significado. E isso dá credibilidade que você pode tirar vantagem disso. Vamos passar para a braçagem, vamos falar sobre cervejarias. O que nós pensamos? 90%, 92% é água. E eu faço um ponto, você não faz cerveja com água. Você faz cerveja da água. A sua água, a sua composição mineral, o local da sua onde essa água vem, já é terroir, é o espírito, já está lá, 90%. Então pensa em outros consumidores, outros produtos, onde a água não é nem sobrefalada, não é relevante. Então imagina, lembra, a pergunta que está vindo é por que importa? Por que importa e como eu posso comunicar e como no final eu consigo ter uma decisão. Nós olhamos a malte e lúpulos, nós estamos falando de clima, de agricultura e falando de memória de sabor. Onde o seu lúpulo foi crescido, se foi feito aqui no Brasil, você tem um sabor único. Pode ser no Vale Fraser, no Canadá, ou no Yakima Valley, nos Estados Unidos, ou em Hallertau, você vai ter seu terroir. Isso está em todas as classes de cerveja. Quando você pensa nas plantas, você tem o solo, você fala da mineralidade, principalmente quando você fala de uvas, né? Você tem a mineralidade, eu consigo sentir o sabor, verdade. E também vai ter a mesma coisa para malte e para lúpulo. Então, vai ter solo, sol e o tempo, né, o clima no seu copo. Está carregando tudo isso aí. Então, eu encorajo vocês a tomarem vantagem disso aí. Bom, levedura, nem precisamos falar, né? Falar sobre cultura de levedura, a cerveja é um dos poucos produtos onde você traz identidade durante o processo, não é só no final. Não é você pôr um rótulo bonito e a marca chega no final. É cada passo no processo. Vai trazer mais credibilidade. Então, é vivo, é profundo, é local. Eu faço cerveja para 42 anos. E eu ainda acho como se eu ainda estou começando. Não, é sensacional. Quando você começa o mashing, você está criando vida. E quando você adiciona a levedura que está viva, e ela está crescendo, o organismo está crescendo, você traz uma coisa única na comunicação do seu consumidor. Como você torna isso relevante? Bom amigo meu, o nome dela é Nancy Moore. Ela está ensinando em British Columbia agora. E ela sempre diz, sempre fazer cerveja você está com comprometimento. Você às vezes precisa se comprometer, você tem que ceder um pouco para ganhar. Então, toda cerveja nos seus aspectos técnicos são as decisões que você faz na receita e como você blenda tudo isso, você mistura isso junto. Agora você pensa sobre grãos alternativos, frutas, temperos, eles não são substitutos, eles são afirmações do seu local.
Então, é legal ver como os brasileiros, como os estilos são únicos, como os estilos únicos de frutas, dos temperos que você usa, as madeiras. Quando vocês também polarizam nós juízes, às vezes a gente pensa, nossa cerveja é fantástica. Claramente, não é um produto que é nomeado depois para ser feito. Ele é criado já para ser feito, para ser muito único. Tá, então vamos pausar. Ok, nós já entendemos isso agora. Agora, onde eu levo essa crença? Onde eu vou ter essa conexão que vai levar ao mercado? Então, vamos pensar um pouco sobre a parte psicológica disso. Ele leva um pouco. Nós sabemos que o clima vai determinar a sede, o corpo, a percepção de álcool. Mas você beber uma cerveja forte no sol quente, você vai ter um contexto diferente. Uma comida mais apimentada, uma comida menos apimentada, é bem diferente num clima quente. E, na verdade, a comida, né, que conduz ao amargor, do doce, ao aroma, como o palato local influencia o seu produto final. Você quer uma cerveja mais doce ou mais seca, ou talvez a sua comida seja mais temperada. Nós decidimos uma receita, nós já estamos olhando para o palato das pessoas. Nós temos ali, ó, né, clima quente, comida temperada, posso fazer mais gravidade, menos gravidade, maior fermentação, menos acidez, mais acidez. Eu posso usar todos os ingredientes que eu tenho para influenciar o sabor local e o palato local. Então nós estamos ficando especialistas nisso, nós cervejeiros, tecnicamente e tradicionalmente. Então, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que singularidades regionais, ela emerge quando ingredientes e o clima e a cultura e a cozinha intersectam. As marcas que entendem isso, eles não impõem sabores ao consumidor, eles traduzem a vida local de uma forma líquida. Eu estou falando palavras doces aqui, eu sei, mas é isso mesmo. A nossa cervejaria, nós somos orgulhosos disso. Isso que faz o nosso produto todos os nossos produtos baseados em cereais, traduzindo essa memória do solo, o sabor local, em alguma coisa que reflete o contexto cultural, etc. Então a cerveja não vem de tendências, ela vem de um lugar. Fala com o pessoal do marketing. Se você está no marketing, esse é um diferencial chave, é muito importante. Então, como a gente faz as pessoas comprar? Nós sabemos que as pessoas que estão querendo gastar dinheiro e usar esse tipo de elementos que são lindos aos ouvidos, mas eu quero levar para os 4 pilares que são relevantes para o consumidor em si. O primeiro pilar é a autenticidade, é confiança e credibilidade. É a psicologia que o pessoal confia, né? O que é enraizado mesmo. Você vai num bar, o que você confia? Você confia que você conhece, ou que tem evidência suficiente no rótulo, ou no menu, que você se sente confortável em experimentar. Nós conseguimos dar com ambiguidade só uma quantidade desconhecida também. Mas se eu tenho algo conhecido, eu confio nesse algo conhecido. Você consegue ver a ligação entre o seu local para trazer essa singularidade regional, para lembrar um sabor que as pessoas confiam e memorizam. E aí eles estão disponíveis a comprar esse produto, escolher esse produto. É um comportamento humano. É uma coisa bem humana. Você vai comprar um produto. Tem algumas coisas chave para você prestar atenção. Ou seja, nós temos identidade sobre imitação, substância sobre tendências e bem feito ao invés de commodity. Os consumidores, eles olham o que eles não entendem, eles olham no TikTok, no Instagram, o que está de tendência, e as histórias que são autênticas, que vêm de um lugar, realmente, você não consegue falsificar elas estão lá. E se você fizer uma grande receita com isso, se você tem o elemento de marketing certo, você tem muita chance de se dar bem. Agora vamos olhar para a relevância funcional. A receita, quando eu vou
fazer o desenho da cerveja. Se tiver os elementos certos, acertar os elementos certos, sabor certo, ou mesmo uma cerveja mais baixo álcool, cerveja session para longas reuniões, você quer ficar mais, você quer poder beber mais. Qual que é a psicologia aqui? Os consumidores repetem a compra o que serve ao seu estilo, que é apropriado para a sua vida. Você está fazendo uma cerveja bem leve para fazer um churrasco na rua. Não estou pensando em grandes cervejas, é a hora de celebrar. Nós temos que pegar levar, nós queremos ter uma cerveja mais leve, mas são as que nós selecionamos. Nós pegamos autêntico, alguma coisa que eu consigo confiar e que serve para a minha vida. Eu vou pegar meu shake de proteína, por exemplo, ali. A moeda social, né? A relevância social da cerveja é super importante. A cerveja constrói comunidade, a cerveja é o lubrificante social. Conecta a gente em maneiras seguras. Fala sobre quem somos, os valores, quais nossos valores e quais são as reais oportunidades para falar sobre onde a gente pertence. E a psicologia que você tira parte aqui é que vira parte da sua narrativa pessoal. O seu consumidor vai te dizer a sua versão da verdade. Agora, consumidores globais, eles querem inovação, mas um produto no mercado global, esse é um mercado local, hiperlocal, regional, eles têm nuances diferentes entre eles. Os consumidores querem alguma coisa nova, eles desejam exploração, aventura. Como isso vai ter um gosto diferente? Essa é uma nova madeira que a gente adicionou na cerveja, eu quero sentir o gosto dela. E como isso aparenta? É uma conexão cultural, uma conexão com outra tribo, com outra cultura. Eu quero viajar, ou você respeita, você já ouviu falar, e quer ter essa recepção. E de uma perspectiva original, você vai ter uma diferença grande. Você olha para a sua cerveja no horizonte, você vai ser diferente do sul para o Rio, para São Paulo, para Floripa, para outros lugares. A história tem que ser orgânica, não forçada. Não, eu experimentei uma cerveja da Amazônia que tinha uma fruta que eu nunca ouvi falar. Isso é uma história orgânica. Você não tem como inventar isso aí. Isso é um negócio que significa mesmo, significa profundidade ao invés de barulho. E profundidade é significado real, não é barulho, não é só blá blá. Nós precisamos do blá blá também, mas se você está competindo no mercado duro e grande, quanto mais credibilidade você tem, ele traz a psicologia dos humanos, ela fala para a psicologia dos humanos. As pessoas estão cansadas de histórias artificiais e truques para você derivar isso artificialmente. Mesmo se você fizer um bom trabalho, alguns dos seus elementos não vão fazer o trabalho para você amanhã. Então você não vai ter lealdade à sua marca, ela não vai ficar com a sua marca para sempre, vai experimentar e vai descartar. Então, vamos trazer tudo isso junto. Vamos começar com perguntas, a crença e algumas coisas que a gente fala sobre rivalidades. Por que a singularidade regional cria essa intenção de compra? Por que as pessoas estão escutando a sua história? E a resposta é: satisfaz mais necessidades humanas com um serviço do que um produto genérico. E é aqui que está a evidência. A singularidade regional não é uma ideia romântica, é uma vantagem competitiva. Você vende, quando você vende álcool ou cerveja, ou você vende produtos, é uma guerra competitiva, é dura. Você sabe o que o Covid fez com nossas indústrias, com nossos servidores, fornecedores, com todo mundo. É duro, é competitivo. Mas sabe qual que é a boa notícia? Você foca na autenticidade, você foca onde está esse palato que traz significado. Se você sabe como fazer o marketing disso, você está bem. Então, eu puxei dois extremos aqui. Abraham Maslow é um psicólogo
que escreveu em 1903 sobre a hierarquia de necessidade de todos os humanos. Ele é conhecido como um dos... Não onde você mora no mundo, todo mundo tem as mesmas necessidades. E eu usei o filósofo japonês Ikigai para olhar esse alinhamento e significado. Aí eu fui checar lá os trabalhos de Ikigai e de Maslow para ver se eu achava mais evidências, porque eu queria ter certeza que nós acreditamos no poder da singularidade regional que é tão arraizado nas nossas necessidades humanas. Aqui você pode ver a pirâmide do Maslow. Nós não vamos entrar em grandes detalhes aqui. Basicamente fala sobre amor e pertencimento, e necessidades pessoais, e seguridade, e autoconsciência. Nós todos temos esse espírito, não importa a cor do seu cabelo, que gênero ou que música você escuta. Nós todos gostamos de ser amados, precisamos de pertencimento, precisamos de um lugar de segurança. E Ikigai, ele é um dos mais fantásticos filósofos. Alguém aqui na sala já ouviu falar de Ikigai? 6. 15, 20% da sala. Por favor, vai no Google, compra o livro, fale com pessoas que usam Ikigai. É uma maneira fantástica de olhar para as coisas. Porque não prega, mas te dá um cheque de realidade, mas ajuda a achar a sua força, o que você está, onde está o seu mojo. Você tem que achar o que o modo precisa e o que você é pago por, né? Ou seja, onde você entra, tá essa intersecção, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você ama e o que pode ser pago. Então, geograficamente, idealmente, você vai ter todas essas interseções onde você acha se você tem esse lugar específico bom para você, e você acha esse lugar específico, você vai ser mais feliz. Todos os seus amigos são mais felizes, seu consumidor está mais feliz, e num lugar mais feliz você vai fazer cerveja melhor, mais amazing, mais fantástico. Então vamos jogar tudo junto aqui. Nós temos Maslow à esquerda e Ikigai à direita. Estou indo para os extremos. Entender a si mesmo, intensidade, estima, você está falando de literatura cultural, gosto, sofisticação, né? A sofisticação do seu gosto, pertencimento à comunidade, rituais compartilhados, identidade. Cerveja é sobre pertencer. É uma coisa que você vai ter segurança, você pode confiar. É uma coisa que você... É uma tradição antiga, a água é segura, é transparente, você consegue ver... É também seguro, você está no seu local de segurança. Aonde vem, né, o estado, o local, você pode ver onde o malte é crescido, ou as madeiras vêm para a sua cerveja especial, ou onde uma manga é crescida, etc. E a transparência não tem, é de onde vem, não tem como fingir, não tem que inventar nada, não tem truque. E o elemento psicológico de sabor, de refrescância e o clima, né? De alguém. Você joga na pirâmide do Maslow, você vê que ela é uma coisa apropriada para a nossa cerveja, para elementos originais e uma necessidade original. Pulando para o outro lado do Ikigai, porque que a gente tem esse núcleo cultural, né? A herança, o local, a agricultura. Gente, coisas técnicas, é fantástico o que vocês estão fazendo nas cervejarias. O que faz fazer vocês fazerem grandes cervejas? Um lado é muito simples, do outro lado é uma história sem fim. São desejos, são comprometimentos, às vezes você tem que ceder para ganhar, muda as plantações, o malte é diferente todo ano, às vezes o malte é diferente, a levedura, o equipamento. Você vai ter uma confiabilidade, você precisa trazer essa confiabilidade. A relevância em marketing, você tem autenticidade e diferenciação. Já falei mais cedo, as pessoas globais querem explorar, mas eles querem confiar. Então, se é regional, eles querem relevância clara na marca segundo Ikigai. A viabilidade econômica, claro. A justificação, sua marca mais cara, por quê? É premium, por quê? Porque é difícil trazer todo esse conhecimento, toda
essa escala, todo esse aço inoxidável, toda essa inflação ou as taxas na cerveja, se a gente vender ela muito barata, a realidade é, nós vamos sangrar vagarosamente. E é uma maneira mais final de tornar ela mais clara. Mas o que é mais premium? Eu preciso. Aí, quando eu ganho um produto mais premium, eu tenho oxigênio, eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo até investir em coisas novas. Mas só posso fazer isso se meu produto é relevante ao consumidor, no mercado que eu vou jogar. A viabilidade econômica traz muita justificação e traz sustentabilidade também. Então, qual é a essência? Qual que é a síntese total da hipótese que eu comecei mais cedo hoje? O Maslow mostrou que os humanos compram não só para sobrevivência, mas para pertencimento, autoestima e identidade. Isso é o que o Maslow está falando. E a nossa cerveja não é uma oportunidade local, falando para essas camadas. Ou seja, eu estou tirando ela da caixinha, falando, eu tenho que ter uma conexão humana clara com ela. O Ikigai ensina a gente que o sucesso sustentável vive na interseção de paixão, competência, necessidade e valores. Lembra? Valor é o que você é pago por, né? Essa intersecção é exatamente onde as marcas regionalmente singulares operam. Você pode levar minha palavra como isso. Você pode levar a palavra do Maslow ou levar a grande cultura do japonês Ikigai. Cerveja, fazer sua cerveja criando uma identidade local, fazendo na escala certa, fazendo a comunicação certa, tem real necessidade, tem real demanda. No exterior vocês são diferenciados, intrigantes, e em casa vocês são identidade. De novo, lê lentamente. No exterior vocês são... você fica intrigado, você fica, nossa, essa Catarina Sour, mas em casa ela é identidade porque é enraizada, é autêntica. Então, aqui seria meu penúltimo slide. O futuro pertence a marcas que sabem exatamente de onde elas vêm. E por que isso importa para as pessoas. Onde você vem e por que interessa, e por que traz a atenção das pessoas. Os consumidores compram por razões humanas. As marcas são bem-sucedidas por razões estratégicas. Não é nostalgia, não é só decoração de marketing. É alinhamento entre local, artesanal, mercado e significado. E quando esse alinhamento existe, a intenção de compra torna-se lealdade. Tanto localmente e depois, pós-localmente, globalmente. E isso seria a hipótese que a gente está aqui. É isso que se resume tudo. Teoricamente, aqui está meu agradecimento. Esse é meu último slide. Muito obrigado a vocês. Eu agradecer a Fer Bressani pela falar sobre essa conversa, sobre o que eu poderia falar, sobre a minha perspectiva. Eu quero organizar a comunidade organizadora aí também, fazendo um trabalho fantástico. O senhor Abraham Maslow sendo muito mais esperto do que eu, mas criando todas essas perguntas. Se você tem alguma pergunta para mim, nós podemos... pode erguer a mão aí, adoro ouvir sobre vocês, se você tiver alguma pergunta. E esse é o meu e-mail também, slowbrood@me.com. E você também só me pedir que eu mando uma cópia da apresentação. Muito obrigado. Alguma pergunta? Eu deixei vocês na mão, mas vocês não dormiram, isso é ótimo. Eu acho que pelo menos vocês estavam curiosos e eu acho que espero ter deixado a mensagem e pegar essa autoestima de vocês aí e o futuro é de vocês. Obrigado. About Guinness and it's a very old brand and also about legacy. Yes. And everything. For here in Brazil, considering the craft beer market, we don't have, I don't consider we have a lot of legacy. We are pretty young. And we see these brands going, like we are specifically talking about Guinness, up and down, up and down. And now you said a lot about being relevant. We now are in a very shitty position that with inflation and all of those stuff.
how do you also see, how can we compete a bit with the legacy? Because we also have here in Brazil, like, the market is pretty much, or you are like uber gigantic, or you are super, super tiny. I don't believe we have middle size market here. Or you are very tiny, or you like AB InBev, Heineken, and these bohemians of like gigantic of the market. So on the example of Guinness, why do you think they become like right now a bit more relevant again? Like that there is a resurgence on like Guinness. A few breweries are making dry stout. I think it's a bit on the low alcohol trend, like Dominique said very well. But how to compete with these big brands and kind of start creating legacy to think in the future, to think like to grow old. Good. Fantastic question. If you heard her, this is the $1 million question. É uma pergunta de $1 milhão. Você escutou ela, tá? It's a great thing. So I think, é interessante. Eu acho que o que a gente cria legado pede para ele falar no microfone. Mas essa é a minha apresentação. Sinto muito. Obrigado, desculpa. Então, criar legado, né? Não é alguma coisa que acontece de um dia para a noite. Não é uma maravilha de uma noite só. Minha mensagem é para os cervejeiros aqui no Brasil, eu falo a crença. Por que você é relevante? Porque os produtos são relevantes. E você precisa de um ótima pergunta. Aumenta a qualidade e consistência. Lembra, qualidade não é só como a cerveja tem o gosto. Não é qualidade. Qualidade é a habilidade de repetir consistentemente isso. Esse perfil não é um dia bom, outro dia ruim. É o ritual. Se você criar um ritual regional, manter a qualidade e o cervejeiro colocar o orgulho dele, o brilho nos olhos e fazer isso ser comunicado, isso que vai criar um legado. Essa é a parte difícil da vida, mas presta atenção. Então vamos falar sobre outra parte. A Guinness, por exemplo. Em 1890 era a maior cerveja do mundo. E eu comecei na Guinness em 2003, eu acho. E naquela época a Guinness era icônica. Mas nós sentamos lá com os diretores e falamos assim, nós sabemos que nossa cerveja é a melhor, mas nós somos icônicos, somos ótimos, mas as vendas estão caindo todo ano. E nós entendemos que essa percepção era que nós somos uma cerveja de velho, cerveja de avó. Minha avó bebia. E, na verdade, a Guinness é sempre boa, né? Claro. Nós, pelo menos, que as cervejas estavam lá de 6 a 9 meses no mercado, nós não só ignoramos o fato, mas nós tínhamos coisas de ferro na cervejaria que oxidava muito. E nós sabemos que nossos vendedores reportavam para a gente cerveja mais velha, nós temos a imagem errada e nós temos que melhorar a qualidade primeiro. Demorou 10 anos. Foram decisões muito duras, nós tivemos que mudar completamente. E quando o pessoal de vendas não vai ter bônus em 6 meses, 9 meses. Você tem que relatar ao mercado de estoque de novo. Você tem que voltar. Como é que voltou o crescimento? Qualidade. Vamos ser sinceros, vamos ser transparentes. E voltando aos mesmos elementos que o Ikigai mostrou, a identidade verdadeira. É o original. Você consegue ver aquela harpa irlandesa e a cultura irlandesa tanto da perspectiva norte-americana de imigrantes. Nós temos os pobres irlandeses que saíram da Irlanda e foram para o mundo inteiro. Contando a história dos imigrantes, contar essa história, o elemento icônico, voltando aos básicos e trazendo a pureza, o preto e branco da cerveja, a coisa icônica. É essa combinação que tornou relevante novamente. Em um marketing muito cuidadoso para mostrar o poder de mais, né? A Guinness te dá esse poder de mais. E todas as frases que a gente colocava tinha muita pesquisa. Como que a gente traduz isso para o mercado brasileiro? Se vocês têm marcas aqui, você tem que repensar o que representa essa essência dessa marca. Qual que é essa essência dessas cervejas que foram de ontem? Eu penso, hoje em dia, como elas que começaram ontem, cervejas começaram, como que elas se diferenciam das outras hoje em dia?
Claro, são nomes diferentes, marcas diferentes, rótulos diferentes, é ótimo. Mas quando você vai mais fundamente, você olha o mercado brasileiro, para pequeno, regional, é onde você precisa fazer isso. Onde você precisa prestar atenção, como você faz isso. Mas você precisa manter a mesma energia. Você precisa ficar melhor em tudo. Tem uma competição, mas você tem tudo que você precisa para competir. É que nem ter as crianças, você dá todos os brinquedos, elementos, não é só isso, é o que eles vão fazer com isso. Mas você precisa criar contexto. Eu acho que o primeiro estilo Catarina Sours, eu sei que a gente sempre fala sobre ela, porque é mais fácil citar ela, mas se você não dá nenhuma oportunidade a ninguém mais de criar essa história icônica. Agora, qual que é a próxima Catarina Sours? O que outros estados, que outras coisas únicas você tem e como isso pode ser construído pedaço a pedaço? Começa pela crença. Começa com grandes receitas. E quando eu vejo o poder dos cervejeiros, das cervejarias, a paixão, é isso que tem que ser traduzido estrategicamente. Essa é meio milhão da pergunta de 1 milhão. Alguma outra pergunta? Se não, obrigado. Pode usar o e-mail, me manda uma nota, precisa me encontrar. Ou mesmo mais tarde, hoje à noite, eu vou estar feliz em conversar com vocês. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar a apoiar a cerveja brasileira, eu vou fazer. Obrigado.